Ei, olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Mais uma quinta-feira, hoje com o Newton Júnior, né? Nós não pagamos o cachê dele na semana passada, ele não veio. Ele não quis assinar meu contrato, falei, não vou trabalhar. De graça, pô. Essa negociação demorou uma semana, nós conseguimos, então, é que nem jogador de futebol, sabe? Não se contrata, demora. Não ficou o que eu gostei, mas tá bom, vai. Então tá bom, sejam bem-vindos a todos, vocês sabem que o NED, de quem é o NED? O NED é nosso, galera, é meu, é seu, é nosso. Isso aí, é o Núcleo da Doutrina Espírita, do Lar Espiritual Seara de José, e hoje temos aqui um convidado muito especial, figurinha conhecida já de todos nós aqui do Seara. Né? Você que está aí, a turma do Seara que está assistindo, já conhece ele, do Seara do Amor, é uma pessoa muito querida, gosto muito dele, já fizemos um trabalho juntos aí com o livro, né, também. Com o livro. O das palestras espíritas do Seara. Sim. Acho muito importante a gente passar, né, esses livros, é importante, e só que tem um detalhe, quem manda nesse programa são vocês, então eu gostaria que você fizesse a sua pergunta, vamos interagir, pode concordar, pode discordar, a segunda parte de hoje o assunto ele é quente, é um assunto que está agora, no momento, a gente precisa falar muito disso, ver o contexto, né, a amplitude da parte doutrinária, até onde que a doutrina espírita pode explicar uma série de situações. Acho que é uma grande oportunidade a gente falar um pouquinho mais de doutrina espírita em cima de um caso desse, da Clara Castanho, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Newton Júnior. Newton Júnior, hoje falaremos. Ele fez a sessão de terapia de Rui Barbosa. Rui Barbosa, foi meu cliente. Sem contar que Pedro Vaz de Caminha. Cabral até que deu, esse cara me deu trabalho. Pedro Vaz de Caminha deu um trabalho esse cara. Ele se achou, depois que botou umas cartas lá para Portugal, ficou se achando assim do cara. Aí botou logo o lugar dele. O que a gente vai estudar hoje, Moreira? Bom, hoje nós vamos falar Olha, a pergunta é do 718 a 726, mas nós vamos cortar porque é muito longo, tá bom, gente? Então a gente vai dar uma cortadinha aí. Nós vamos só falar sobre privações voluntárias. Modificação. Vamos esperar a modificação, vai dar para falar também? Não? Vai. Então tá bom. Tem 2 minutos e meio de vídeo, só que a gente vai dar um oi para quem está entrando, né? Como a gente sempre faz. E aí a gente vai dar um bem-vindo aí, para Maria Lúcia da Silva. Boa noite, que Deus abençoe a todas. A Lucilene Gomes também, seja bem-vinda. Ao pessoal do tratamento, vocês estão também nos assistindo. Hoje nós estamos em 4 redes sociais do tratamento. Nós vamos fazer aquela prece. Olha quem vai fazer a prece hoje no final aqui, sempre convidado, né? E aí vocês já vão preparando aquele copinho d'água para ser fluidificado. Vão se preparando aí, pessoal do tratamento. Magna Cristina Causavara, acho que é Causavara, é isso? Ou Causavara. Boa noite. Não sei. Uma boa noite. Maria Imaculada, boa noite. Salve. Oswaldo Araújo Júnior. Grande Oswaldo, nosso contratado. Grande abraço, meu amigo. A gente contrata as pessoas para poder entrar, senão já viu, né? É verdade. A Maria Lúcia da Silva está colocando o nome das pessoas que a preocupam. Maria Imaculada também já coloca o meu nome. Peçam para Maria, família, Maria Imaculada. Vamos fazer sim. A vibração depois é com Marcos Barsotti. Regina Lago, boa noite a todos. Carla Renatinha, seja bem-vinda. Alcina Medeiros, eu conheço a Alcina de algum lugar. Alguém conhece a Alcina Medeiros? Eu já ouvi falar. Eu conheço só pelo som da voz. Do tratamento, é verdade. Beijo, Alcina. Alcina, nós queremos você de volta, por favor. Venha logo, acabe com essa gripe logo, por favor. Inês Sobreira, muito boa noite. Inês está em todas, nossa. Inês, ela entra em todas. Boa noite, amigos do NED. É muito bom estar juntos novamente. O NED é seu, é nosso. Thaís Torrecília Morelli, grande boa noite. Thaís. Desculpe se eu errar o nome, gente. É Rosalima Barros Silva, boa noite. E vai entrando. E vou avisando as pessoas, por favor, vamos compartilhando. É muito importante que você compartilhe. Tá certo, viu, Zé? Que hoje tem o Divaldo, mas pelo amor de Deus, né, gente? Quer comparar Divaldo com o NED? Não tem cabimento. Maria Alice Leite, boa noite. E é isso aí. Então, repetindo, qual é a pergunta hoje? Bom, a pergunta é da 718 a 726, mas a gente vai dar uma cortadinha, porque é muito longa, tá? Pois vocês já vão... 2 minutos, 2 minutos e meio. Notificação. Então, são 2 minutos e meio. Assistam um pedacinho,
Vocês vão assistir apenas um pedaço e os dois craques aqui da doutrina, aqui, os que conhecem a doutrina. Eu lanço e ó, cabeceia. Ele cabeceia. Isso aí. Vamos lá? Privações voluntárias, mortificações. Perguntas 718 a 727. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. As privações voluntárias, que visam uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passar de vão simulacro, será um escárnio. A vida de mortificações ascéticas tem sido praticada desde a mais remota antiguidade. E por diversos povos. Ela tem algum mérito, seja qual for o ponto de vista em que a consideremos? Procurais saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto sobre o qual se disfarce. A verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros segundo a caridade cristã. Ok. Mortificação. Cara, como assim? O cara vai se matar? Que conversa é essa, né, gente? Não, a mortificação é uma linguagem emocional, né? É uma mortificação emocional, no caso. A pessoa se doa demais para algo que não tenha nenhuma coisa que tenha frutos. Você viu no finalzinho a Madre Teresa, que realmente se dedicou totalmente à causa da caridade. Essa palavra caridade, gente, eu acho, vamos falar solidariedade, né? Porque o próprio Kardec certa vez falou uma caridade mal comprometida, né? Uma caridade comprometida eleva quem doa e humilha quem dá, né? Quem recebe, né? Porque na realidade, às vezes, eu sou caridoso, eu dou roupa, eu dou comida, ajudei fulano, ajudei Betano. Você falando assim, tá vendo aqui o Zé, deu uma força pro Zé. A pessoa vai, né, se constrangendo, né? Eu falei isso, mas é ao contrário, né? O Zé que está sempre dando uma força para mim. Então, o que acontece? A pessoa vai se constrangendo. Agora, você está se enaltecendo. Agora, solidariedade, o que é? Nós estamos juntos, estamos juntos nessa bagunça aí, estamos juntos, vamos nessa. Entendeu? E o que eles querem dizer é o seguinte: você fazer se mortificar para a vida, a gente vê muitos faquires, né, que vivem presos naquela ideologia de mostrar que são fortes, que autoflagelam, inclusive também critica-se muito quando na paixão os homens, alguns países, né, se não me engano, acho que é nas Filipinas. Eles perfuram a mão. Quer dizer, é um absurdo, né? É um absurdo. Esse tipo de atitude, realmente, a própria espiritualidade não é que ela seja contra nem a favor, a gente sabe que, mas eles não orientam, né? A gente tem que ter um porquê. Tudo na vida tem que ter um porquê construtivo e saudável.
É isso, meu amigo Marcos. Marcos Bastos. A mortificação, como foi dito ali, ela tem que ter um fruto, né? E esse fruto tem que ser o próximo. Porque se eu estivesse fazendo uma mortificação, um autoflagelo, tem até um nome que os católicos, silícios, aquelas coisas assim, isso. Mas aquilo está sendo útil para quem? Ou para quê? Então você está, primeiro que você está causando um crime, entre aspas, porque você está flagelando o próprio corpo, que é um dom divino. Mas eu só queria rapidinho entrar na questão da solidariedade e da caridade, eu falo muito aqui. A solidariedade é inerente a todo ser humano, todos nós somos solidários. A diferença da caridade é que a solidariedade, ela precisa de um estímulo externo. Alguém tem que pedir alguma coisa para você, você dá. A caridade, ela depende de um estímulo interno. Você não precisa que alguém venha pedir, você se antecipa à necessidade do próximo. Né? Essa é a diferença. Então, por exemplo, a campanha do agasalho, todo mundo vai lá e doa o agasalho. Mas se não tiver a campanha, você vê uma pessoa passando frio, você vai doar? Né? Então, solidariedade parte de um estímulo externo, uma campanha. A caridade não. A caridade, você está vendo a necessidade do próximo, e independente desse estímulo, você vai lá e age, né? Essa é a caridade. Mas voltando ao morticínio, se não tiver uma mãe que passa fome para dar alimento para o filho, né? Isso é válido. Agora, se você passa fome para ganhar um corpinho igual o nosso, assim, bonito, sexy, assim, aí não tem... Aí não tem. Primeiro que não deu certo a controvérsia. Tá bom. Porque eu sempre comento o seguinte, né? Ter tanquinho, né? Que esses caras fazem, esse negócio de rajalinho, é moleza. Eu quero ver o cara ter um ofurô, que nem eu. Aqui, ó, os ofurô. Ofurô. Né? Isso é excesso de ectoplasma. O que mais que nós podemos falar sobre isso? Olha, só dando um oizinho aqui que está entrando, a Gene... sim, a auxiliadora, a nossa querida irmã auxiliadora, seja bem-vinda, auxiliadora, boa noite. Tatiana Marques. Tatiana. Outro dia nós conhecemos ela aqui no Ceará. Ela entrou, tantas vezes ela entrou e finalmente nós conhecemos a Tatiana, né? A Geni também, boa noite, Geni, tudo de bom para você. Estava lá no Cisco também. Ela faz surf também. Legal. Muito bom. Vibrações para o José Ricardo, da Maria Alice pedindo as vibrações para o José Ricardo Vilela, né? Vício da bebida, meu filho faleceu. Fica, nós vamos fazer no final, né, Marcos? Sim. Vamos fazer assim. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Maria do Carmo Inácio também está de luto. O que mais que nós podemos falar sobre isso? Eu acho que até o Marcos abordou bem esse tema, né? Eu acho que apesar de ser muitas perguntas, mas a definição, resumindo, é mais ou menos isso. Você fazer esse autoflagelo, né, essa mortificação, como é dito, simplesmente por uma ideologia, né, ou uma forma de você se autopunir, porque no inconsciente nosso, todos nós carregamos no nosso inconsciente uma culpa muito grande, principalmente os religiosos, né, e quando eu falo religiosos, eu falo a gente também aqui, os filosóficos também, né, os religiosos trazem uma culpa muito grande do martírio que Jesus passou, né, e da crucificação também. Lá no nosso inconsciente, a gente reconhece que ele veio para nos salvar e nós matamos. Né, que na realidade, quando ele veio, quando ele esteve conosco aqui, foi para nos salvar. Quando ele falava da cura, ele não falava da cura que nós observamos, de curar os enfermos, os leprosos, os paralíticos, os cegos. Isso foi só uma explanação. Na realidade, ele veio trazer a minha cura, a sua cura, né? Porque curar os outros, entre aspas, é até fácil. Basta ter uma boa quantidade de ectoplasma, que nem nós aqui, né? E junto com o magnetismo, é até fácil de curar. Agora, se autocurar é complicado, gente, porque isso dói pra caramba, né? Me curar dói demais. Vencer as minhas má tendências, o meu flagelo pessoal. Porque assim, olhar o flagelo do outro é moleza. Dar soluções para o problema do outro, eu tenho, todo mundo tem. Agora, a minha solução, eu até tenho, mas deixa guardadinho lá na caixa de Pandora, né? Que um dia, quem sabe, talvez, e foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos mostrar o caminho da cura pessoal.
É isso, Marcos? Isso que você falou é muito interessante, porque nós temos essa ideia de que quando nós encarnamos, a gente tem que fazer o bem, nós fazemos o bem para o outro, e doa a cesta básica, e a gente esquece que a encarnação é para nós, é nossa. É verdade. A encarnação é nossa e nós ficamos olhando, muitas vezes, né, com um bom hábito de querer fazer o bem ao próximo, ótimo, excelente, mas muitas vezes a gente esquece de fazer o bem para nós mesmos, e esquecendo que essa encarnação é nossa, né? O que eu vou levar daqui dessa encarnação é o que eu fiz para mim. Se eu fiz alguma coisa de bem para o outro, eu fiz primeiro para mim, porque quando eu estou fazendo a caridade para o próximo, o principal beneficiado sou eu, não é aquele que está recebendo. Aquele que está recebendo, né? Vamos ser redundantes. Mas aquele que praticou a caridade, aquele está fazendo para ele, porque ele está se aproximando de Deus através do próximo, que é o que Jesus nos ensinou. Então a gente tem que ter isso em mente. A encarnação, gente, é minha. O trabalho é meu. A coisa mais difícil que existe, como você falou, é a reflexão de nos conhecermos. Eu conheço o vizinho, eu conheço o que eu estou dizendo, não é nem de vista. Às vezes você discute, não, fulano sabe, não, mas o fulano não tinha que estar fazendo assim. Filho, quem não devia estar fazendo assim é você. Você sabe se você está fazendo certo ou não? Avaliando, né? Avaliando. Então nós não refletimos sobre os nossos atos. Conheça-te a ti mesmo, já dizia lá o profeta grego. Aliás, profeta grego é uma redundância, o que mais tinha na Grécia era profeta. Profeta, filósofo. Profeta lá no Oriente Médio. Né? Então, isso que a gente tem que ter em mente, para finalizar. A encarnação é um processo para nós. Isso a gente tem que tomar posse disso. Tem duas frases que a gente usa muito, mas a gente não consegue avaliar muito ela, não. Porque é assim, amar o teu próximo com a ti mesmo. Ah, mas eu faço, eu amo meu próximo, eu amo tudo quanto é próximo aí, todo ano, todo não sei o quê. Mas só que ele não se ama. Porque ó que o sujeito não está no próximo, está na gente. Ó. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ué, se eu não me amo, como é que eu vou saber o que é amor? Né? Como é que você sabe... E como é que você vai doar o que você não tem? Não tem, exatamente. Então, é isso, a gente logo fala assim, não, mas eu amo meu próximo. Tá, mas e você? Você se ama? Aí, basta ver as enfermidades, depressão, síndrome do pânico, né? E todos os transtornos que nós estamos passando. Isso é a falta de amor, né? Porque a falta de amor, de saber que nós somos uma essência divina, porque fica muito na entrelinhas, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pô, bacana, que palavra, que frase linda, né? Mas se nós somos a imagem e semelhança de Deus, todos nós, todos, eu, você, o criminoso, o bandido, né? São maravilhosos, solidários, fraternos, amorosos, nós somos, mas não estamos, porque estamos sob nós um monte de escombros emocionais provocados por um monte de situações. Isso é uma frase, e o que o Marcos bem falou, a outra frase, né, acima que ele disse, é o seguinte, orai e vigiai. Isso aí a gente não entendeu ainda. Eu oro todo dia, nossa, eu faço trezena, quinzena, semanena, tudo que é ena, para mim. Novena, tudo que é ena, para mim. Porém, no próximo eu vigio. E ao contrário, quando eu não posso ajudar alguém de alguma forma, nossa família mesmo, às vezes, depois já falei tanto, não tem jeito, eu queria que mudasse ele, mudasse fulano, a política mudasse. Então o que eu tenho que fazer? Orar por ele e vigiar o meu comportamento, porque a minha indignação, a minha raiva, né, os meus compartilhamentos, querendo disparar, né, fazer com que queimar o filme da pessoa, isso aí eu tenho que vigiar. Porque o próprio Kardec fala, a partir do momento que eu compartilho uma coisa negativa, eu estou alimentando o ódio. Não é assim, gente? Porque se uma coisa é ruim, né, eu acho ruim, o que eu faço? Eu quero que todo mundo saiba que aquilo é ruim, que aquele cara é ruim. Eu começo a compartilhar. Para quê? Para alimentar o ódio, fazer com que ele não tenha vida. Eu estou falando de tudo no sentido criminosos, sobre o assunto que vai ser dito hoje, na parte 2, entende? Nós temos que analisar, avaliar, pegar isso e, na medida do possível, a gente orar pelaquela pessoa, não para que ele mude. Porque existe uma coisa que eu estava outro dia ouvindo, se eu não me engano, acho que era Haroldo, me parece. Nós somos uma malha, é uma verdade, nós somos uma grande malha terrena.
onde existe quase 8 bilhões de espíritos. Aqui lá. Né? E nós somos uma malha. E é o seguinte, se uma dos nozinhos dessa malha tiver comprometido, toda a malha está comprometida. Não é assim, gente? Se você vai fazer uma pesca e joga a malha e algum nó está fraco, você vai perder peixe por ali. Né? Então, a Terra continua desse jeito porque a gente está faltando fazer aquilo que Jesus falou, nos amar. Ah, mas não dá para amar o cara, é complicado, então vamos respeitar. Né? Sim. Vamos respeitar. É o compromisso que ele aceitou, ele quer errar, depois vai ter que responder, beleza. Isso aí. Né? Deixa eu só, tem uma senhora que está fazendo uma pergunta, eu vou abrir para ela, só que antes deixa eu só dar um oi para o pessoal de Goiás, olha aí. Maria do Carmo Inácio Bonfinópolis, Goiás, de Bonfinópolis, Goiás. É uma cidade no interior de Goiás. Um abraço para você, eu estou vendo aqui luto, se for de alguém, nossos sentimentos, tá? Tá, Irinilda Andrade, boa noite. Essa Maria, eu vou abrir para essa pergunta, mas depois a gente já vai para a segunda parte. Ela está falando assim que o filho dela faleceu há 1 ano, de um acidente de um trator, quando trabalhava. Ela já enviaram para ela 2 cartas, e isto é bom, sempre diz que está bem, né? Está dizendo que ele está bem, mas o marido não aceita e nem acredita. Né? O que a gente falaria para uma pessoa dessa? Quem poderia ajudá-la? Para a mãe ou para o marido que não crê? Para ela saber como lidar com né? o marido, que o marido não aceita, está revoltado, né? Eu não faria nada. Eu não faria nada, porque a questão da crença é pessoal. Se ele não acredita, ele não aceitou ainda o desenlace do filho, né? Do filho de vocês, né? E o que você pode fazer por isso? A gente estava falando da oração. Faça a oração para iluminar esse seu marido, esse seu companheiro, para que no futuro, ou sabe-se lá, quando ele aceitar isso, porque quando você não aceita, isso não existe a comunicação após a morte, é não acreditar na vida após a morte. Isso é uma questão de fé e uma questão de experiência. O que você poderia... Não se... Estava no começo do programa, estava falando de se martirizar, não se martirize por isso. O importante é que você está bem com essa comunicação. Isso é que importa. Se ele continua se martirizando, é questão que ele ainda não entendeu o que se passa na vida após a morte, né? É muito difícil, né? É difícil. Assim, é muito difícil. A perda de um filho é muito difícil. Nós já somos preparados para ir antes, mas não estamos preparados para que enterrar o filho, né? O que acontece também é o seguinte, existe uma coisa, luto, né? O luto emocional. Tem pessoas que levam mais tempo. E existe a revolta, Sim. e provavelmente isso seja um ato de revolta, Sim. um sentimento de revolta dele. Não acredito em nada, isso não é nada. Porque meu filho é saudável, meu filho é assim, porque ele pode até não falar, mas ele está expressando até da fisionomia, né, corporal, negando. É um direito dele de negar, né? Eu acho que é uma forma até dele extravasar essa pressão emocional que fica nele. Quando você fala, Deus não existe, não acredita em nada, não sei o que, isso é uma forma de, muitas vezes, não é que nem não acredite, é que aquele momento é uma forma de extravasar, de gritar, berrar, entendeu? Que não ficar indignado com esse processo. Eu acho que isso é muito natural, que ele sente assim. E outra coisa, eu não sei qual é o estado assim, religioso, né? Qual é a base religiosa que ele de repente, se não for, é muito complicado, sim, gente. De repente você não tem para nós, vou ser honesto, para nós que acreditamos, né, aderimos, ainda não nos convertemos, mas aderimos à doutrina dos espíritos, por mais que a gente sabe que a vida continua, que, né, o desencarne é a vida após a vida, todos nós, eu tenho certeza disso, mas eu não quero morrer, né? Eu não quero morrer, eu tenho todo o projeto ainda aqui. Agora, imagina você. Você vai morrer. Não, eu vou dar uma notícia. Eu vou dar uma notícia. Não, por favor, eu não quero ouvir. Tu vai morrer. Eu não quero ouvir. Morrer o corpo físico, né? Mas, entendeu? A gente está sempre buscando um dia mais e mais e mais e mais, né? Sabendo que é bom. Agora, imagina você que não tem uma informação, né, nesse sentido, de repente você perde o que a gente nunca espera, que é um filho antes, né? Então, ainda mais nessa situação. Beleza. Só dando um oi rapidamente para a Vera Lúcia Schneider, a Vera Lúcia, que é trabalhadora aqui da casa, a Sandra Helena, Delmira Ciccone, Moutinho, sua cuidadora. Beijo, meu amor. Isso. A Gunila, seja bem-vinda, Gunila. A Gunila está se recuperando também de Covid. Um abraço. Agora.
Maria Imaculada, deixa eu falar uma coisa para você, Maria Imaculada. Não sai, a gente responde isso logo depois da segunda parte, que a gente vai falar da Clara Castanho, do que aconteceu. Segura um pouquinho a sua pergunta. É até bom que você vai assistir também essa segunda parte. Nós vamos responder a sua pergunta. Tá claro? Nós vamos responder a sua pergunta. Legal? Tá bom? Estou fazendo que nem a pessoa da Record lá. Fica até o final. Suzy Barros, de Almeida. Boa noite, Suzy Barros, também. Vamos lá, vamos para a segunda parte? Bora. Vamos lá? Aí é tal história. Nós vamos falar de um assunto. Deixa eu tirar a Suzy Barros, que eu esqueci a Suzy Barros aqui. Aí, muito bem. Aí é tal história. Nós vamos falar da Clara Castanho, tá? Esse assunto é um assunto polêmico, mas ao mesmo tempo é um assunto necessário. Estávamos falando em off aqui, antes de começar, a necessidade dos espíritas também falarem de determinados assuntos. Nós temos mais ou menos quase 100 mil programas de lives de espíritas que falam do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das perguntinhas, que são necessárias, são importantes. Mas a gente, às vezes, precisa se esclarecer de um assunto que envolve, por exemplo, no caso da nossa amiga, o que ela fez? Ela descobriu a gravidez já com quase 7 meses, se eu não me engano, 7 meses, e aí, em vez de ela pedir o aborto, porque foi através de um estupro, ela fez o quê? Ela deu a criança, para que outra família pudesse adotar. É uma situação complicada, porque envolve o lado emocional, psicológico, e aí a gente vai ver também o lado doutrinário dessa situação. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o nosso convidado vai dar o pontapé inicial para falarmos de Clara Castanho, sobre a atitude que ela teve, e, posteriormente, quando você falar um pouquinho, nós vamos colocar o nosso advogado. Sim. O Alexandre Patara, que tem um programa aqui, o Direito em Voga, ele gravou para a gente, falando sobre a atitude dela. Ele não vai falar da parte doutrinária, mas da parte jurídica. Em alguns minutinhos ele vai explicar para a gente sobre isso. Vamos começar. Então vamos lá, gente. Eu fiquei muito contente que eu estava acompanhando aqui os nomes das pessoas que estão assistindo, e eu fiquei contente porque o assunto hoje é sobre aborto, e 99,9% aqui de vocês são mulheres, né? Esse assunto, ele é quase exclusivo da mulher, porque é uma coisa que eu até gostaria de falar. Bom, primeiro, peraí, eu costumo abrir muito parênteses nas minhas falas. Quando eu estava estudando esse assunto, quando o Zé me convidou para falar sobre isso, eu falei, pô, Zé, tu é meu amigo, hein? Porque é um assunto realmente espinhoso, mas como o Zé falou, é necessário a gente falar isso, principalmente nós espíritas, que não podemos ter preconceito de nada. Quem tem preconceito é conservador, é pessoas que estão ainda no século retrasado. Então, eu, pessoalmente, aliás, ninguém perguntou aqui qual é a minha opinião, e nem eu tenho o direito de dar, mas eu vou falar mesmo assim. O aborto, ele é uma violência contra a mulher, primeiramente de tudo, né? Porque geralmente a gente costuma falar assim, quando acontece um aborto, principalmente aqui que nós vamos tratar do estupro, né? A vítima é sempre o espírito que está ali no ventre, que vai ser reencarnado, nunca é a mulher, né? E nós sabemos que isso é uma violência muito grande. Mas eu queria iniciar aqui falando o seguinte. Tem uma passagem que o Mateus escolheu de Jesus, Mateus capítulo 7, o primeiro versículo, que se fala assim, não julgueis, não julgueis. E toda vez que a gente vê um assunto de estupro, a primeira coisa que a gente faz é julgar e condenar aquela pessoa que cometeu o estupro. Eu não sei o que se passou para que aquela violência acontecesse. Então, eu gostaria de iniciar a minha participação, passo aqui a bola, não julgueis, cada caso é um caso. Não existe pegar tudo o que aconteceu e colocar na mesma bacia. Não é assim que funciona. Até porque você não pode levar pelo lado emocional, e sim pelo lado da razão. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente sabe que hoje é assim, essa questão do aborto ainda existe muita contrariedade. É tabu, é preconceito. Exato. Agora, o julgamento que você falou vale para todos. Assim como também Jesus fez isso também, né? Jesus também não julgou. Não. O que você acha, Nilton? É complicado realmente, porque a gente está falando de emoções, né?
de traumas. Sim. O que nos movimenta é a menor quantidade de traumas, que os traumas nos aliena. Todo trauma nos aliena, nos bloqueia e cria um monte de fatores que eu costumo dizer escombros emocionais, né? Eu acho que a pessoa que você fala para uma pessoa que foi estrupada, né? Que isso aí está dentro do processo reencarnatório dela, tu vai apanhar. Tu vai apanhar. Né? O que acontece é o seguinte, agora, dentro da doutrina dos espíritos, nada justifica o aborto. Né? Nada justifica o aborto. E é assim, a mãe não é obrigada a ficar com a criança por problemas emocionais, e eu não sei de lei, se a lei e tal, não sei o quê, mas assim, ela não é obrigada a ficar. E também não é obrigada a ter o filho, porque a obrigação é uma coisa, né? Mas é necessário, é saudável, porque quando a mulher aborta, por incrível que pareça, ela cria nela um sentimento de culpa, mesmo sabendo que aquela criança é não sei o quê. No fundo, emocionalmente, lá que a gente costuma chamar de caixinha de Pandora, ela fica a lesão ali. E mais tarde, essa lesão, ela vem, muitas vezes, sem saber de onde vem, ela gera um processo depressivo, um processo melancólico, uma síndrome do pânico, um síndrome de toque, né? E não sabe de onde vem aquilo. Né? Muitas vezes, por achar que abortou por um motivo qualquer, né, sem ser, ela também tem esse processo, porque a maternidade está explícito na responsabilidade. A mulher, ela é né, ela é coadjuvante desse processo divino. Né? Então, ela tem essa... Evidente que no momento, foi estrupada, está grávida, não, que absurdo, não vou ficar com essa cara de criminoso, não sei o quê, e desfoca do principal, assim, o ator principal, que é a criança, né? O espírito que lá na espiritualidade conversou com a mamãe, né? Todo esse processo foi conversado lá, gente. Eu sei que é difícil falar, mas foi conversado, tudo isso foi conversado, olha, assim, assado, vai acontecer tal coisa. Lado psicológico, né? E o lado psicológico? Mas também isso que você está falando, eu vejo esse trato quando é uma reencarnação programada. Um estupro é uma violência, e uma violência, ela não está no nosso planejamento reencarnatório, nem de quem foi violentada, nem de quem cometeu a violência. Você entende? Então, eu respeito. Sim, mas, claro. Eu respeito, mas eu acho assim, assim, dentro da lei universal, nós somos uma grande engrenagem, perfeita engrenagem. Eu não acredito, me perdoe, né? É uma questão visão pessoal minha, não tá pelo menos se está em livros eu ainda não li. Eu acredito que nesse processo, essa violência, né? Como é que foi assim? Foi permitido? Não, pode acontecer, não pode acontecer? Como é que é? Por que a pessoa foi violentada? Porque nós somos mal, porque nós temos maldade no coração. Não, mas você acha que alguma pessoa pode ser agredida sem ter responsabilidades? Como assim? Não tem um compromisso? Não, eu acho que mesmo que estupro ainda há compromisso aí. Você acha que a pessoa que foi estuprada ela tem a culpa nisso? Eu vou falar sempre que eu te falo. Eu já fui em Harvard, já estive na China, em Dubai, né? Já fui no monge Shaolin conversar com ele, me deram uma lição de 10 anos, e vou dizer para você, não sei. Eu não sei. Eu não sei se esse estupro teve um compromisso, de qualquer maneira, vamos chegar num acordo aqui na seguinte forma. Uma pessoa que passa por uma violência dessa emocional, para ela pouco importa nesse momento. Sim, mas eles estão falando. Isso não. É isso que eu estou falando. Pouco importa. Ela está num processo ela está num processo assim, emocional de desequilíbrio, de um ódio tão grande, uma raiva, que ela quer mais é tirar aquilo. Então, quando ela quer tirar o ódio, quando ela quer tirar aquele peso, aquele fator psicológico, ela não quer referência nenhuma, na realidade, ela não quer referência nenhuma daquela. Ela não quer lembrança, não quer referência daquilo que a violência, como eu tinha escrito, é uma violência, qualquer tipo. Mas eu acho que a gente poderia falar sobre 2 tipos de aborto, né? É aquele que é o aborto gerado por uma violência física, sexual, e o aborto que a pessoa, eu não quero ter esse compromisso com esse filho, porque eu já tenho 2. Ou então, como eu vejo lá na Casa Espírita, lá que a gente trabalha, as famílias que a gente atende,
mãe com 5, 6, 7 filhos, dependendo de cesta básica, e aí ela fala, não, eu vou fazer um aborto. Que aí é diferente da visão, quando a gente tem a visão da violência e aquele que a mulher quer. Agora, uma coisa que eu estou sentindo falta aqui, Zé, que eu acho que nós erramos aqui. Posso falar essa crítica? Claro. Esse assunto é estritamente feminino e está faltando uma mulher aqui na bancada. Eu gostaria... Não, estão ali. Sim, mas... A Rosana Galvão, por exemplo, vai falar daqui a pouco. Nós vivemos num mundo machista, né? Então eu acho que esse assunto diz muito à mulher. E é uma crítica que eu faço, é o seguinte, vocês já perceberam que quando acontece um estupro, o violentador, né, a pessoa que cometeu o estupro, o lado masculino, ele some de cena. É verdade. É como se ele não tivesse culpa de nada, a culpa cai toda em cima da mulher. É verdade. E cadê o cara que cometeu o crime? Sumiu. Jornalisticamente falando, inclusive, sumiu, ninguém fala, aí a culpa vai toda em cima da mulher. Volto lá no início aqui, tá até copiado aqui, ó. Não julgueis. Tá bom, nós estamos julgando o cara que cometeu o crime. Mas ele sobe. Vocês já perceberam que muitas horas, eu vou fazer uma meia-culpa, não por mim, mas pelo que eu conheço, muitas mulheres são induzidas a cometer o aborto pelo parceiro. É verdade. Sabia disso? É verdade, é verdade. E aí essa mulher vai ser criminalizada pela sociedade, se ficar sabendo, e o parceiro que induziu a fazer o aborto fica de boa. Numa sociedade machista acontece isso. Mas concorda comigo, nós estamos falando da sociedade, ela é um reflexo do nosso materialismo, dos nossos conceitos, do nosso afastamento de Deus. Sim, né? sim. Então, assim, sabemos que aquele que induz, né, não sai impune. Ele não sai a justiça impune. divina não falha, às vezes, esse que induz vai ter eu não vou falar castigo, porque castigo não existe, mas uma responsabilidade maior de quem abortou. Sim. E às vezes o próprio médico, às vezes não, os médicos respondem, os enfermeiros respondem, a atendente responde. Existe todo, existe todo um processo, né, como é que eu posso dizer, de cumplicidade. Ninguém fica livre. A mãe responde, o pai responde, se souberem, a mãe responde, o pai responde. O irmão responde, se ele sabe também, porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Uma coisa que eu acredito muito nessa lei universal, né? Aquela velha chavãozinho, não cai uma folha, quer dizer, já fala da folha, que é uma coisa tão simples, né? Uma folha, uma coisa insignificante, não cai de uma árvore sem que não tenha o toque divino. Mulheres, por favor, eu gostaria da opinião de vocês. Eu prefiro que vocês não concordem, assim dá uma polêmica legal. Eu adoro uma polêmica. Só que, vamos entrar aqui... Já tem uma pergunta. Tá, rapidinho. Vamos entrar no livro dos Espíritos. Né? Vamos ver aqui o que os Espíritos falaram com o Kardec. Sobre o aborto. O livro dos Espíritos, a questão 357 a 359. Aí Kardec pergunta para os Espíritos. Que consequência tem para o espírito o aborto? Aqui. É uma existência nulificada, em que ele terá de recomeçar, ou seja, o espírito que foi abortado, ele perdeu aquela condição de encarnar para seguir com as suas experiências. Tá? Aí a questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Os espíritos respondem. Há crime sempre que se transgride as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se está formando. E para terminar, que eu acho que é a mais importante, é o seguinte, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, que é o caso dessas crianças que são estupradas, igual essa menina de 11 anos, há umas semanas atrás, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Os espíritos respondem. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então nós vemos aqui que sim, até no meio da espiritualidade existe um adendo.
existe um adendo. Então, quando existem leis, né, que, se foi vítima de estupro, aí não vamos entrar nem, aí é as leis vigentes, o advogado que vai entrar aqui, que poderia falar sobre isso. Então, tipo assim, nada é a ferro e fogo, tudo, Joana de Anjos já falava, para você julgar alguém, você tem que conhecer pelo menos as 2 últimas encarnações dessa pessoa. Então, os próprios espíritos... E já Emmanuel falou assim, as suas 5 últimas. Então, os próprios espíritos abrem uma brecha, né? Se aquela gravidez vai levar a vida da mãe em perigo, vai desencarnar, e desencarna os dois, desencarna o feto e desencarna a mãe. Então, é preferível que se sacrifique um ser que ainda não nasceu do que a mãe. Perfeito. Olha, a Delmira Ciccone está falando que é o seu primo lá. A Suzy é a sua prima, aliás. Sua prima, tá? Que apareceu. Cuidadora. Ô, Suzy, um beijo para você. Maria Alice Leite, obrigado. Tá vendo? Vocês estão vendo porque ela é minha cuidadora? É assim que funciona. Onde está a chave? É tudo ela que sabe. Olha que está a chave, eu esqueci minha bolsa. Bem, tu esqueceu a bolsa. É assim mesmo. Obrigado, a Maria Alice está falando, obrigado pelo esclarecimento, eu tenho ideais espíritas, porque minha família é espírita, já frequentei sessões. A gente falou daquela pergunta anterior, né? Em que o marido não conseguia aceitar. Mário Cárdio, seja bem-vindo há muito tempo. Cheguei, boa noite, José Maria, Newton e Marco Antônio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. A Delmira Ciccone está dizendo não ao aborto, isso aí. Luiz Fernando, boa noite, Luiz Fernando. Né? Paz, a luz do Cristo, para você também. A Cá Borges também é uma amiga nossa, boa noite, seja bem-vinda. Rosemary Schwarzner, né? Boa noite. E aí tem a Rosana fazendo um comentário muito importante aqui, ó. Boa noite a todos. Realmente é uma situação muito complicada e difícil de se discutir. Temos a parte emocional, a todos psicológica, e não cabe a nós julgarmos ninguém, ainda que ela aceitou a espera da criança e entregou para alguém cuidar, zelar e educar. Inclusive, daqui a pouco o advogado vai falar sobre a questão, porque ela foi julgada pela sociedade como abandono de incapaz, que ela abandonou a criança. É preferível, e a lei a protege. Ele vai falar, eu não sou advogado, ele vai falar. É preferível fazer isso do que você abortar. Exatamente. Isso é uma... Rosa Rodrigues, boa noite. Delmira Ciccone, está falando dos teus primos, sejam bem-vindos, né, os teus primos aí. Marilene Soares, boa noite, meus irmãos, muita paz do Rio de Janeiro. Mário Caro está falando, Newton, certíssimo, não é por acaso, nada acontece sem a permissão de Deus. Não julgo, não tenho direito de condenar ninguém. Sobre a atitude da Carla Castanho, ela foi nobre. Se ela sabia que não teria condições psicológicas, como ninguém tem. Tá? Então ela está. Isso é verdade, isso é verdade. A Tatiana Marques está falando, não vi nenhum pai lindo a público indo. Ah, tá, desculpe. Não vi nenhum pai indo a público contra o aborto do seu filho. Geralmente são os primeiros a exigir isso da mulher. Não cabe julgar, pois não estamos vivendo a situação. Perfeito. Algum comentário sobre isso? Mais um pouquinho? Não, eu acho que ela resumiu o que nós estamos falando aqui na bancada. Tá certo? Então, gente, esse fator psicológico é muito complicado. E aí é a tal história, pelo que eu percebi, por tudo que vocês falaram, vendo do ponto de vista doutrinário, e dessa questão do que também pode haver compromisso ou não, sim, a gente não sabe. Não tem como saber. O fator psicológico eu acho que é uma deve visão, ser falado mais alto, ele deve ser falado. Porque é uma visão, é assim, eu costumo dizer que a gente mede os outros com a nossa régua, sim, né? A gente tem um conceito e faz uma avalia. Então, por isso, quando Jesus fala, não julgueis para não ser julgado, na realidade, o que ele quis dizer é o seguinte, não avalia o do outro, não julga o outro, porque a mesma medida vai ser baseado para você. O conhecimento é baseado naquilo que eu vivenciei. E aí dói. A gente, como terapeuta, a gente nunca pega referências. A pessoa tem depressão por isso, você tem por aquilo, porque cada ser, eu costumo dizer, somos quase 30 bilhões de espíritos no planeta, mais ou menos, né, no total, não tem nenhum. Isso eu falo aqui na Terra, né? Fora no espaço como um todo. Não tem. As pessoas são igualmente, diferentemente. Não tem ninguém igual. É igualmente, diferentemente. Uma das nossas queridas participantes aqui colocou ali o hashtag não ao aborto. Eu colocar a sua esposa.
eu colocaria assim, como é o nome dela? Delmira só vai para o paraíso, viu? Eu vi aqui que o seu alvará já está preparado direto. Bom, tem aquela história de que os homens descem, as mulheres sobem, né? Pode ver, Lívia, Alcione, né? Pode ver. Sim. Mas assim, eu colocaria o hashtag, ao invés de não ao aborto, a conscientização de não fazer o aborto. Né, porque isso é uma coisa importante que a gente tinha que fazer. Fazer a educação. Porque muitas das meninas que engravidam com pouca idade, elas não têm noção nenhuma de educação sexual, elas não têm noção do que é isso. Então seria muito importante, toda a sociedade, é por isso que nós estamos conversando aqui, a sociedade tinha que discutir isso. Isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão de consciência. Né? A gente sabe que quem se mete com a questão do aborto são os religiosos. E os religiosos, nós, ou quem se considera religioso, eles têm uma ideia ainda muito restrita do que é aquela leitura que é engessada. Né? Hoje em dia nós não estamos mais assim, nós temos que discutir, nós temos que conversar, nós temos que nos livrar das convenções que nós fomos, desculpe a redundância, convencionados em outras encarnações também. E a gente vem sempre trazendo as mesmas ideias, e nós não queremos discutir isso. Eu acho, por isso que, aproveitando que tu falou logo no começo, né, que a gente reencarnou com uma única missão e inúmeras tarefas. O que é? A missão sou eu. Eu reencarnei para mim. Meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, o Zé, são ferramentas, e segundo Emmanuel, os nossos personal training, né? Nossos personal olha, prometo que nessa encarnação eu não vou ser orgulhoso, eu não vou ser vaidoso, eu vou lutar pelo seu... Aí o que eles fazem? Eles botam você lá no antro de cobras, só vaidoso, só para que você mostre que você não é. Né? Aí que a gente enfrenta esse processo. Né? Eu queria falar uma coisa muito importante. Eu acho muito importante, você que está nos assistindo e está ouvindo esse bate-papo aqui nosso, o ser humano ele não gosta muito da palavra não. Não, eu não posso falar não. Então, a gente tem que acabar um pouco com essa coisa do radicalismo. Você falou tudo. Não é não ao aborto, é conscientização. É que nem racismo, não é não ao racismo, é conscientização do que vencer o racismo. A gente tem que mudar isso, porque esse radicalismo está nos levando a extremos no nosso país. E tudo é não, sim, não, positivo, negativo. E parece que nós estamos, às vezes, revertendo... Polarização. Né? Essa polarização, ela está acabando. Dicotomia, né? Com certeza. E aí a gente começa a pensar, não é melhor você conscientizar do que... Você dá a oportunidade, a pessoa faz a sua escolha. Né? Mas conscientiza. Por que vai não é assim, você não vai fazer o aborto porque o aborto é errado. Não dá. Você não vai fazer o aborto porque pode acontecer isso. Conscientiza. Não, eu quero fazer o aborto. E tu sabe que o ser humano falou não? É assim, não faça isso. Opa, o cérebro não aceita não. E você falou não por quê? Quem ele pensa que é? Porque é assim mais ou menos funciona. É o orgulho, né? Também. Quando você fala assim, não vai fazer. Não, até a educação das crianças. Você vai educar a tua criança, está dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Por que eu não vou fazer? Não, é assim, tem muita gente que é educada dessa forma. Você nunca tem aquela paciência de explicar, de conscientizar, falar... Porque eu quero e acabou. Né? Eu sou seu pai, quero e acabou. Muito legal. Uma coisa que a gente tem que colocar, né? Eu acho que agora sim, eu acho que todos nós vamos concordar aqui, é que a pessoa que faz um aborto, ela não se livra da responsabilidade daquele espírito que vinha através dessa gestação. Entendeu? Porque, como o Nilton falou, no nosso planejamento reencarnatório, nós temos o compromisso. Não existe aquela coisa, eu não pedi para você ser minha mãe, seu pai. Nós somos espíritas, sabemos disso. Então, esse espírito que eu não quis, eu fiz o aborto, eu cometi um aborto, esse compromisso, ele continua, se não nessa encarnação, na próxima. E vai saber em quais condições que vai vir. E a gente sabe, quem estuda André Luiz nos mostra muito isso,
às vezes essa mãe pode até arrumar um obsessor durante a vida, né? Pode. Então, assim, Pode acontecer. não se livra da responsabilidade desse espírito. Não é porque você eliminou o corpo que esse espírito não está ligado a você. Aí eu vou ser polêmico. Não diria no caso de um estupro, no estupro. Eu estou me referindo mais a um caso de um aborto em que houve a consciência de fazer o aborto. Não aquele que a moça estava indo na rua, sofreu estupro. Você citou muito bem André Luiz. E o próprio André Luiz, eu não sei se é Evolução dos Mundos, eu não lembro agora, eu fiquei bom nisso, essa galera de Valdo, Haroldo, ele diz o seguinte, falando sobre para refletir, tá, gente? Vamos refletir, vamos tricotar. Vamos refletir. André Luiz, ele nos fala, primeiro, a fecundação, né, diz que o espírito já está encarnado quando você tem o zigoto, né, que é a fecundação do esperma com o ovo dá o zigoto, né, que é a... Você foi lá no colegial. Ali já está. Porém, a fecundação espiritual, ela começa no mundo espiritual. Quando eu, que quero encarnar, começo a procurar meu pai e minha mãe. Minha mãe. Procuro lá, tal, para cá, comprar. Não vou. Ó, amanhã aceito o pai, não quer ficar aqui não. Já me apontou, não quero de novo. E a gente fica implorando durante 30, 40, 50, 60, 100 anos para achar uma boa alma que me aceite. Nunca vi ela, não conheço, mas ela, por amor, me aceitou. Ali começa a fecundação. Os espíritos, os técnicos, preparam as minhas células perispirituais, que são diferentes da mãe. Nesse processo encarnatório, o esperma do papai é a joystick, é acompanhado de bilhões, nós temos centenas de milhões de espermatozoides. Aí eu falo assim, ó, você vai lá, não desiste não, vamos lá, você tem que ser, porque você tem o cromossomo que vai servir para esse corpo físico. Ó, gente, é muito complicado. Por isso que eu estou falando com questão, é assim, eu estou só explicando, que eu falei, não sei mesmo por que uma pessoa é estuprada, né? Mas então, mais assim, todo esse processo é acompanhado pela espiritualidade, gente. Técnicos acompanham esse momento. Então, é só para reflexionar o que está em André Luiz. Para mim, André Luiz é um médico que ainda o pessoal não conheceu, ainda vai levar mais 100, 200 anos para a gente. Então, e com relação ao aborto espontâneo, ou então provocado, no caso do provocado, gente, mamãe, eu sei que é duro, mas você concordou. Você aceitou na espiritualidade. Né? Então, se desistir, dá. Né? Dá. É melhor dar. Dá para alguém. E assim, quantos espíritos... Eu conheço, até minha psicóloga, desculpe, não vou dar o nome dela, porque seria falta de ética. O nome e o telefone. Tá me Olha que preconceito. Quer dizer que o psicólogo tem que ser doidinho para procurar. Olha o preconceito. Mas eu falei que eu mexo com a minha régua, então como eu sou doido, acho que todo mundo que lá psicólogo também é doido. Mas então, muitas vezes essa mãe que, como a moça a Clara Castanha, ela resolveu ir até o final da gestação e doou aquela criança. Quantas mães que recebem, que estão na fila da doação, o Chico Xavier fala uma coisa, tudo que é seu vai arrumar um jeito de chegar até você. É verdade. E muitas vezes essa criança que foi adotada chegou aonde ela deveria chegar, porque muitas vezes aquela mãe, ela não pode, por problema físico, ela não pode gerar uma criança. O pai, às vezes, também não tem o número de espermatozoide suficiente para fecundar o óvulo. Então, essa questão que a Clara resolveu fazer é muito importante, porque ela serviu como um veículo para que esse espírito encarnasse para chegar na mão de alguém que muitas vezes era o compromisso com ela e não com a Clara. A gente só lamenta que houve a violência, né? Agora, eu só queria falar, porque a gente tem um monte de perguntas aí, e a gente tem que atender o público. Assim, para aqueles que fazem o aborto por qualquer coisa. Sim. Vai atrapalhar a minha cintura, meu corpo, vai estragar meu corpo, eu vou ficar, né, cheio com marcas, com estria.
né? Vai atrapalhar minha cutis, não sei o quê. Hitler fez uma coisa muito parecida com isso. Porque Hitler queria o ser humano perfeito. Ele queria o ser humano perfeito. Ele fez, inclusive, testes em laboratório para conseguir o ser humano Os perfeito. arianos. E os que não eram, ele terminar. É mais ou menos o que a gente está fazendo assim, eu não quero. Chama-se eugenia. Exatamente, eu não quero. Só rapidinho, eu li não leio muito pouco romance, né? Mas eu vi um romance que tinha um espírito que, eu não vou lembrar o autor agora, que ele precisava encarnar. Ele passou 100 anos, ele queria encarnar, ele não aguentava mais. Aí os mentores falaram assim, olha, tem um espírito que em desdobramento, conversamos com ele e tal. Eles diziam, só que é o seguinte, o cara vai. Porque tinha um compromisso no estado de São Paulo, ou Rio de Janeiro, assim. Falou assim: olha, ela não te conhece e tal, mas lá no Nordeste, se você quer, não tem nada a ver com ele. Ah, quero. Aí preparou o projeto reencarnatório, que tinha os familiares e tal. Ele encarnou no Nordeste. Encarnou no Nordeste, a mulher tinha 300 filhos, era mais um só, cuidou aos trancos, barranco, não sei o quê. Ele, não lembro agora, 15 anos de idade, veio para o estado ou São Paulo ou Rio, não lembro agora. E lá ele encontrou os familiares que ele precisava. Os que encarnaram, ou seja, no projeto, para poder fazer aquilo que ele inconsciente. No véu do esquecimento, ele não sabia disso, mas ele teve tudo. Então, você pode. Quantas migrações não tem de um país para outro? Uma das minhas inculcações quando era criança, eu perguntava para o meu pai, por que a mãe veio da Espanha até aqui para casar com o seu pai? Por que não casou com a vizinha aqui, né? Então, por quê? O espírito, ele é dinâmico, uma hora ele encarna aqui e tal, e a família a minha mãe, né, depois as irmãs vieram para cá, deveriam ter algum compromisso, sim, não da última encarnação, mas sabe-se lá qual lá de trás, né? Então é o caso específico que você está falando. Olha, vamos lá para Marícia Alice Leite, ela está colocando assim. Maria Alice fala assim, alguém da família dela poderia ter criado esta criança, porque nada aconteceu por acaso, e Deus permitiu essa criança ser gerada por ela, mas não tinha condições. Tá? São opções, né? Não, que eu ia falar alguém da família, aí tem que ver se alguém da família queria isso, exatamente, né? Isso também, né? Não obrigatoriamente, né? A Deumira Ciccone está falando que concorda também com tudo que está sendo falado. Temos polêmica também. A Alcina Medeiros, polêmica. Alcina. Olha, uma mensagem no NED já faz mais ou menos uns 2 meses. Diz assim, ninguém reencarna para ser estuprada ou estuprador. Reencarnamos para sermos melhores. E as violências que praticamos ou somos vítimas terão consequências. Isso, ninguém tem o seu plano reencarnatório o erro, e sim o acerto. Mas você pode fazer ou não, né? Opção. Né? O livre-arbítrio, né? Perfeito, Alcina. Perfeito. Obrigado pela sua contribuição. Como sempre, perfeita. Maleocárdio. Não é sobre o corpo gerado no estupro. Não é sobre violência. É claro que é uma situação complicada. Mas, gente, eu, como conhecedora da doutrina espírita, sei que se trata de um espírito que de alguma forma, veio a reencarnar. Para mim, seria uma atitude muito sofrida, porque, gente, eu não teria coragem de abortar. Se eu sei que alguém do meu meio estava nadando, pensando em abortar, eu faço tudo para tirar essa ideia da pessoa. Eu quero falar uma coisa para você que está assistindo, é muito importante. Muita calma. Você que está assistindo e que praticou o aborto, isso não é o final do mundo, não é o fim do mundo para você. A gente tem que levar em conta isso também. Sim, claro. Então, aqui não tem essa história de não ao aborto, e sim conscientização. Vocês entenderam? É diferente. Aqui não é assim, é campanha, né? Ele está lá. Não. Vamos entender as causas, né? E o que vai. Reflexão, as consequências do aborto. É mais importante. Então, fique tranquilo. Estou falando isso porque pode ter alguém que esteja assistindo que tenha passado por uma experiência como essa. Sim. Maria Alice Leite. Passei por uma situação semelhante. Aos 35 anos, minha médica queria abortar meu 3º filho, devido à possibilidade de ser doente. Jura? Eu não quis e coloquei essa criança nas mãos de Deus. Ela nasceu com deficiência mental, mas vive muito bem conosco
Se tivesse feito o aborto hoje, acreditaria que meu filho morreu por responsabilidade minha. Alguém quer comentar, por favor? Eu vou comentar com um caso que eu conheço parecido. Eu tenho um compadre, ele tem 3 filhos. O primeiro veio com uma síndrome, e aí começar a falar, é melhor você não ter mais. O segundo veio com síndrome também, e aí quando eles falaram, vai ter o terceiro, o pessoal entrou, mas como assim? Já veio 2, você vai querer? Vai. O terceiro veio, de perto ninguém é normal, mas ele é uma criança dita normal. Mas eles são espíritas, e eles têm um orgulho tão grande de terem esses 2 espíritos, porque foi um compromisso, assim, Assumido. assumido, e como a Maria Alice falou, ela sim... Bom, Maria Alice, eu acredito que qualquer mãe que faça um aborto, como o Zé falou, não por uma questão de violência, mas por uma questão de Provocado, né? De escolha. Então, de vaidade. Olha, eu conversando hoje com a minha psicóloga, ela falando assim que ela atende até hoje mães que fizeram aborto, que até hoje têm sequelas morais com essa atitude. Porque, primeiro, como o Nilton falou, a maternidade é uma coisa muito forte, é uma coisa divina que vem na pessoa, e você vai contra. Não estou dizendo nem sim nem não, porque é muito fácil, quando se fala em aborto, você é a favor ou é contra? Meu, isso não é jogo de futebol. Se é Corinthians ou se é Palmeiras, pelo amor de Deus. O que eu e o Zé e o Nilton, acredito que vamos chegar à mesma conclusão, é a responsabilidade sobre o tema. O que eu acho, não importa. O que eu acho é importante para mim, não é importante para vocês. Aqui nós só estamos trazendo as coisas à luz do espiritismo. Beleza. Né? A Maléucaro está falando assim, não sei se alguém assistiu o filme Deixe-me Viver. Eu vi. É meio antigo, mas eu sei que tem no YouTube. Tem. Sim, tem. Coloca é muito bom. Inclusive, uma das falas minhas foi baseada nesse filme. Eu tenho esse vídeo e de vez em quando eu vejo. Deixe-me ver. É muito, muito bom. Filme, Deixe-me Viver. Se você puder ver, está no YouTube. É só baixar. Tatiana Marques está falando assim, precisamos falar também sobre os pais que não assumem e abandonam seus filhos. É aborto emocional. 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai no registro. Isso chama-se aborto emocional. Está dando sugestão para o assunto no NED. Próximo, vamos embora. Vamos falar semana que vem sobre isso. Chama-se aborto emocional. Isso é uma espécie de aborto. A Maléucaro está falando assim, doar um filho por não poder adotar é nobre. Né? É nobre. Sim. Isso aí. Opa, tá chegando. Calma aí, pessoal. A Maléucaro também está falando que a sobrinha dela e a filhada foi adotada na casa da avó Benedita. Olha que bacana. Cleide Pires, boa noite. Ale Nascimento, boa noite a todos. Uma ótima noite para o Marco. Um amigo meu. Só para o Marco. Só para o Marco, uma boa noite. Que bonitinho. Maléucaro, corrigindo. Quem não tem condições de criar e doa, jamais merece crítica. E mesmo quem aborta, não deve ser massacrado. Sim, claro, é isso que nós estamos tentando falar aqui. Já basta a carga que essa pessoa vai carregar e os pontinhos pretos na espiritualidade. Os pontinhos pretos. Os famosos pontinhos pretos do nosso lado, né? A Maléucaro está falando assim, exatamente, Zé. Se alguém aqui abortou, não se culpe. Não pense que jamais será perdoado. Deus não castiga. E sentir a consciência, que a consciência te condena. Agarre-se sempre nas preces. É isso aí. A condenação é sempre a nossa culpa, né? A nossa consciência que condena. Né? Deus não condena ninguém. Agora, falando da Clara Castanho, algumas pessoas julgaram ela pelo fato de ela ter doado a criança. Ela tem uma condição financeira boa. Ela, apesar de estar, se eu não me engano, acho que com 7 meses, né? 7 meses. A criança estava... Ela não teve... Termina, Zé, desculpa. Então, não, o que eu quero dizer é que é importante a gente... E quando a gente fez a chamada da Clara Castanho, a gente colocou emocional, espiritual e jornalístico. É muito importante a gente colocar o nosso advogado para falar, porque esse abandono de capaz não entra nesse processo. E a gente precisa realmente defender ela, né? A Delmira Ciccone só está falando, a família nesse caso é muito importante. O apoio sempre trará uma luz. Vocês não imaginam, e eu queria muito lembrar agora, desculpe, me veio na mente agora, até no centro daqui da cidade de Santos, aquelas mulheres que acabam se prostituindo e algumas acabam não tendo, por acidente, tendo filhos, não tem família para dar apoio. E a gente vê
lá pelo trabalho que o Luiz Monteiro de Barros faz para as crianças daquela região, né, ali no mercado, muitas crianças em que os pais são drogados ou a mãe é prostituta, e a gente vê exatamente a falta dessa estrutura, a carência que existe nesse meio, e é tão importante que nós, que fazemos parte de uma sociedade, de nós intervirmos dessa forma. Como o Luiz Monteiro, parabéns ao Luiz Monteiro de Barros. Eu não sei se tem outras casas que fazem, eu acredito que tenha, não necessariamente espírita também, pode ser católico, mas... Vida Santos também, Vida Santos. Daquele da Ana Costa, aquela que recebe as crianças também da Ana Costa, que eu esqueci, que fica ali próximo, ali, quase onde era o Extra, que tem ali do outro lado também. Nossa, me lembrem, por favor. Tu está falando do trabalho muito bacana, é muito importante. Anália Franco, né? Anália Franco. Né? Não dá para esquecer esse nome. Né? O Zé falou uma coisa aqui, que eu acho também que é muito que nós estamos esquecendo, e que cabe muito a conscientização e a educação para esse assunto. Obrigado, Caetano. Caetano está entrando. Caetano. Caetano, beijo no coração, Caetano. Estava vendo você lá agora há pouquinho. Confirmando, Anália Franco. Anália Franco, isso. Nós temos uma condição em que a mãe que vai fazer ou fez um aborto, ela esconde isso. Ela tem vergonha até de procurar ajuda. Então, ela fica mais vitimizada ainda, né? Não é uma questão tão fácil assim. Não. Então, por isso que eu falo, esse assunto ele tem que ser tratado com muita seriedade, porque é uma questão até, eu sei que agora vai ter muita gente que vai torcer o nariz, mas é uma questão até de saúde pública. É de saúde pública. Porque agora vem a polêmica. A polêmica não foi até o que a gente falou agora. Aí vem a polêmica de quantas mães morrem pelo aborto na clandestinidade. E esses abortos poderiam ser evitados. Sabe como? Não é pelo apoio a fazer o aborto. Não, é pela conscientização. Mais uma vez. Pela conscientização. Porque a gente sabe que, sim, existe tudo isso. A morte da mãe porque ela vai procurar na clandestinidade. E é uma questão que todos nós fazemos vistas grossas, né? Mais uma vez, a conscientização do assunto. Não adianta você ser contra, é preciso explicar, conscientizar, não tem jeito. Não é isso, Nilton? Perfeito. Isso aí. Olha, gente, para nós... O advogado coitado, vai ficar sem. Não, a gente vai pelo menos mostrar o trabalho do doutor Alexandre Patara, por quê? Nós, como somos um veículo de comunicação, onde vocês estão nos assistindo, nós não podemos permitir que, por exemplo, a imprensa e algumas pessoas julguem a Clara Castanho, como estão colocando, que eles estão julgando porque acham que ela deveria ficar com a criança. Né? Acham, né? O achismo, né? Então, eu gostaria que vocês ouvissem o nosso advogado. Na volta dele, a gente vai fazer a prece, a gente vai tomar a nossa aguinha frutificada. Então, enquanto você está assistindo o advogado falar, o que você vai fazer? Você vai já, prepara seu copinho d'água, prepara tudo aí direitinho, e a gente quer fazer uma prece justamente para todas essas pessoas que passam por esse processo tão difícil, né? Ou por perda de crianças, de filhos, ou por causa de pessoas que abortaram e estão aí passando por um processo psicológico difícil. Então, por favor, nós vamos fazer. Não saiam, assistam aí o nosso advogado, só para mostrar para vocês rapidamente, e aliás, é isso que é muito importante. O nosso amigo, ele está com um programa, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu vou ter que fazer uma outra coisa. Olha lá, ele está com um programa, eu vou mostrar para vocês, só um minutinho, deixa eu ver se eu localizo aqui os nossos irmãos. Eu não estou localizando aqui. Sim, ok. Olha lá, pessoal. Esse programa que você vai assistir agora, olha lá, é o Direito em Voga com o doutor Alexandre Patara. Ele atende vocês, na hora que você precisar de um advogado, entre, mande pelo Instagram, entendeu? Faça sem custo nenhum. Ele está fazendo isso sem custo nenhum. Voluntariado. É voluntariado mesmo, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está recebendo gente para falar o direito do trabalho, o direito condominial, que é dos problemas do condomínio, com o síndico, tá? Entre e participe do Instagram, Programa Direito em Voga 2022, tá bom? Isso aí é para a gente dar uma força, porque ele ajuda muita gente. Inclusive, aqui na instituição, eu peço para ele, pessoas que não têm recurso, ele vai lá e ajuda. Ele está lá ajudando. Coitado, eu acabo com...
acabo usando ele direto aqui. Tá bom, gente? Olha lá, vamos assistir. Ele que eu tenho um imóvel lá em Dubai. Não, em Tá, o inquilino entrou e não quer sair. Doutor, dá para o senhor falar com o... Dubai é muito pouco. Vamos lá. Que nos foi trazido, que é sobre o caso daquela atriz que entregou o seu filho recém-nascido, né? É uma questão muito tensa. E a nossa audiência, eu agradeço também a nossa audiência, sempre muito grande, sempre participante aqui do nosso NED. E falar desse tema é um tema muito difícil, porque ele envolve uma série de questões. No primeiro ponto, a gente tem que entender que a gente tem que fazer uma separação muito grande entre o crime disposto de abandono de incapaz, configurado no Código Penal, tá? E a permissão da entrega voluntária de recém-nascido permitida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. São dois dispositivos muito díspares, são dois dispositivos muito separados que nós precisamos consagrar, que nós precisamos explicar agora. Por quê? Num primeiro ponto, a gente tem o quê? O crime que está configurado no artigo 134 do Código Penal, que ele versa da seguinte maneira: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra, pena de 6 meses a 2 anos. Por incrível que pareça, a moça em questão, ela não comete este crime. Por quê? Apesar de ter a criança, o recém-nascido, sido fruto de uma violência tamanha, sido fruto de um crime. Qual crime? O crime de violência sexual, disposto no Código Penal, o crime de estupro. A criança ela é resultado de um crime de estupro. Quando a gente fala em desonra, que está configurado aqui no artigo 134, a gente fala, por exemplo, a época que o código foi escrito, em 1940, nós tínhamos a questão do matrimônio. A mulher, quando ela era casada, e ela tinha um relacionamento extraconjugal, e nesse relacionamento extraconjugal, ela tinha uma criança, ela tinha o fruto de um relacionamento extraconjugal, ela manchava o casamento. Ela tornava-se uma mulher desonrada. Então, para ocultar essa desonra própria, é que foi colocado o artigo 134. Porém, nos tempos de hoje, se a gente for parar para pensar, olha, então ela sofreu uma violência sexual, e essa violência sexual gerou uma desonra a ela, hoje o conceito de honra ele está muito mais alargado, ele está muito maior, muito mais ampliado. E o estupro é uma violência íntima. A violência sexual é algo muito pesado para a mulher. E a nossa audiência ela é formada eminentemente por mulheres, e você, mulher, sabe o quão complicado é esse tipo de violência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que denunciar esse tipo de crime. E quando existe esse fato, ele tem que ser levado às barras da justiça. No entanto, o nosso tema aqui trata da diferenciação entre o abandono de incapaz e a entrega voluntária. Tá? O abandono de incapaz do artigo 134 fala eminentemente sobre o caso dessa atriz. Tá? O abandono, neste caso específico, fala sobre o recém-nascido. Fala sobre você entregar voluntariamente. Para que haja o abandono, você deve existir o quê? Um negócio que em direito nós chamamos de dolo. A vontade específica e inequívoca da prática do ato. Você deve querer desfazer-se do produto da sua desonra. Você deve querer entregar este recém-nascido para que você não se manche. Não é o caso da atriz. O que ela fez foi algo que é permitido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Como ela tem 21 anos, ela é mãe, então ela pode ser abarcada justamente pelo Código da Criança e do Adolescente. Olha lá. Gente, é isso. Então, ele está explicando que a lei está ao lado da Clara Castanho, né, que ela permite, exatamente, sem condições psicológicas. Eu agradeço aí, Alexandre. Doutor Alexandre, teve que cortar um pedacinho por causa do horário nosso, mas eu agradeço a sua colaboração, tá? O seu esclarecimento. O Alexandre estava falando das leis que permitem, né? Então, não tem essa de ficar julgando a Clara, que ela deveria ficar. Existe muito essa coisa religiosa, né? Esse religiosismo enfiado dentro, né? De que você cria regras dentro da sociedade. Né? É complicado isso, né? É complicado muito. Isso aí a gente tem que pensar bem. Só para terminar aqui, a Maria Alice está colocando aqui que a Clara teve atitude nobre e se não queria, pelo menos, não cometeu o aborto. Adorei esse programa, quero participar sempre. Maria Alice, seja muito bem-vinda. Afinal de contas, o NED é seu também, né? E a partir de agora, você que está no tratamento, você está no perfil do Seara de José, na JM Vídeos, através do YouTube, você está no canal do nosso amigo Newton Júnior. Desses 4 canais aí, nós precisamos fazer uma prece para todos. Eu vou pedir para que todos aí já colocaram um copinho d'água. A gente vai agora acompanhar as palavras do nosso irmão, né? Vou colocar uma imagenzinha para você. Não se preocupe com a imagem, se preocupe com o som, né? A imagem importante. Só para terminar, a Maleocárdio colocou uma coisa aqui por último. Exatamente, conscientização. Bom seria, ao invés de julgar, as pessoas ajudassem a conscientizar essas pessoas de que não estão se livrando de um fardo, e sim travando sua jornada evolutiva, arrecadando mais dívidas e sofrimentos futuros. Que Deus abençoe a nós, mulheres, porque os estigmas estão preocupantes. É isso, Márcio. Obrigado, Márcio. Parabéns pela sua contribuição, Maleocárdio. Beijão para todos, para você também, Márcio. Faz a prece com a gente, Maleocárdio. Ajuda, a gente precisa de quê? De todo mundo, essa corrente de energia, de pensamentos, para que os espíritos, através do nosso amor, possam levar a todas as pessoas que estão nos assistindo, que deixaram seus nomes aí, inclusive aquela senhora, né? Teve uma senhora que eu lembro que pediu para falar. Logo no começo. Foi logo no começo, né? Foi bem no início. Por responsabilidade minha, eu estou tentando localizá-la. Eu prometi para ela, Maria Imaculada. Maria Imaculada falou assim: eu gostaria de saber de vocês, porque eu não tenho dúvidas. A minha mãe, já falecida na véspera de finados, fui no cemitério visitar minha mãe, levei umas rosas para ela, e em vida ela gostava muito das rosas. Perguntei a ela, lá no túmulo, se ela gostou das rosas. Então tirei umas fotos, já com as rosas postas para ela. Quando cheguei em casa, olhando as fotos, as rosas não estavam lá. Não estavam na foto. Não estavam na foto. A pergunta, o que vocês acham? Eu acredito que ela falou comigo que gostou das rosas. Quem quer falar? Bom. Para Maria Imaculada. Imaculada, eu vou falar. Põe as rosas na sua casa. Pensa na sua mãe. Não precisa. Entendeu? Pensa na sua mãe. Não que não deva ir no cemitério, não é isso que eu estou falando, mas sua mãe está no seu coração, está com você, está num lugar muito bonito, está num local muito belo, né? Talvez até com familiares, não sei, talvez você não... Eu não gostaria de lembrar da minha mãe no cemitério. Eu fui 2 vezes no cemitério porque eu tive que ver o negócio lá do túmulo, tal, por uma questão burocrática e tal. A minha mãe está comigo, está aqui, está lá. E é a mesma coisa, Maria. Ela está feliz. Ela gostou das rosas, com certeza. Ela gostou das rosas, porque ela gosta de rosa. Mas ela gostaria também... Se coloca as rosas na tua casa, excelente ideia. Põe no cantinho assim, ó, põe a fotinha dela, põe no cantinho. Não com dor, mas com alegria, com felicidade. E lembra dela quando ela estava sorrindo, brincando com você, entendeu? Lembre desses bons momentos. Né? O cemitério é o local dos nossos despojos. O espírito está livre. Provavelmente deve te visitar de vez em quando, está feliz, tá bom? Essa é a minha visão particular. Vamos então para a prece? Eu vou colocar uma musiquinha aqui, eu não vou nem colocar a música, a gente vai colocar um vídeo e vamos ficar na palavra do nosso querido Marco Antônio. Muito obrigado, já de antemão, te agradeço, viu, Marco? Eu que agradeço, pela tua presença. Muito bom. Pena que o tempo é pouco com um assunto tão amplo. Exatamente. O Zé vai fazer um que a gente vai fazer seminário mais direto.
que no Big Brother, tá aqui. Qualquer dia vai fazer uns 24 horas. 24 horas. Não teve a 24 Le Mans? Vai ter Você está atrasado, 24 horas de Le Mans não existe mais, não faz mais, tempo. Tô velho, né, Zé? Meu Deus, velho, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Vamos lá. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, que é o nosso Pai de todo amor, toda bondade, através das suas vibrações que chegam a nós nesse momento. Também elevando o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, nosso guia, nosso amigo de todas as horas, né? Que possamos, nesse momento, lembrar de todos esses espíritos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, todos aqueles que precisam das nossas orações, que nesse momento possamos levar através da espiritualidade, que faz esse trabalho da corrente médica, de levar os nossos fluidos até eles, os necessitados, que eles possam, sim, receber nossos eflúvios amorosos, de esperança, que nesse momento eles possam pacificar os seus corações através da nossa lembrança, que possamos sempre oferecer essas rosas espirituais a todos aqueles espíritos que nos são muito caros, aqueles também que não são muito caros, que é com eles que sempre precisamos evoluir, porque é muito fácil evoluirmos com aqueles que nós gostamos, mas nós estamos aqui para fazer as provas sacrificiais, né, de amar aqueles que não amamos tanto como devíamos, e temos muitos. Então, que possamos ter essa consciência de que estamos nessa encarnação aqui não para sofrer, mas para evoluir. Que possamos usar o sofrimento como uma ferramenta de iluminação, uma ferramenta que nos lembre que nós encarnamos para evoluir para a felicidade. Se não alcançamos a felicidade ainda, é porque nós ainda não entendemos qual que é o papel da dor na nossa vida. Sabemos que a dor, ela é inevitável no momento em que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Mas o sofrimento, esse é optativo. Que possamos aprender com a dor, e como o nosso irmão Buda, né, nos dizia também, que nós possamos, num mundo triste, não sermos tristes. Que possamos usar também essa grande lição em que esse espírito elevado também trouxe para a humanidade. E que nesse momento sabemos que a nossa aguinha já foi fluidificada, cada um recebendo os fluidos necessários para o seu vaso físico, e que possamos encerrar então esse banquete espiritual em que podemos falar sem medo, sem qualquer propósito de sermos julgados, também não julgamos ninguém, e que possamos continuar assim, tratando de todos esses assuntos que são tabus, como a gente costuma chamar, como assuntos necessários à nossa evolução. Sem mais delongas, então, que possamos encerrar essa reunião de amigos com muita alegria, com muita paz, e que possamos estar envolto nesse momento, nessas vibrações amorosas que com certeza Jesus está derramando sobre nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Só para avisar vocês, a todos que estiveram conosco aí, continuamos com os tratamentos online, tá? Toda segunda e quinta, às 19 horas. Você que está em Goiás, você que falou hoje daqui do Rio de Janeiro, você que está fora da Baixada Santista, segunda e quinta, às 19 horas, pelas redes sociais do Seara de José, você vai assistir o tratamento online. Na quarta-feira, os dias espirituais online também. E quinta-feira que vem, você vai pegar o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu passarinho, vai colocar do lado, porque quem é que vem falar quinta-feira que vem?
Só pode ser meu querido e grande amigo Wilson Trindade. O galã do Luiz Monteiro de Barros. Wilson Trindade estará aqui. Wilson Trindade. Já vai preparando aí a cachorrada toda para que vai ter o passe dos animais, não vai? Exatamente. Não, ele vem hoje, ele vem na quinta que vem. Que bacana. Espero que dê tudo certo, né? Tá tudo combinado. Já deu. Tá bom? E fiquem com Deus, sintam-se abraçados. Gente, e utilize esse conhecimento no seu comportamento. Bora ser feliz, galera. Fica com Deus. Um beijo no coração. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.